Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos e eu vou fazer uma pequena revisão do conteúdo do segundo capítulo, tá bom? Então, a partir da página 27, né? Que começa o segundo capítulo aí, do nosso livro didático. Vamos começar então por cadeias e teias alimentares, né? Lembrando então que, de acordo com a posição que ocupam na cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em produtores, né? Consumidores e decompositores, tá bom? Estão lembrados disso? Então, os produtores são aqueles seres autótrofos, né? Quer dizer, são aqueles seres capazes de produzir seu próprio alimento, né? Fornecem matéria e energia aos seres heterótrofos, né? Os heterótrofos, então, são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? No caso dos consumidores, e são representados principalmente pelas plantas, tá ok? Então, são os produtores. Temos os consumidores, então, que são os organismos heterótrofos, né? Como eu já falei, aqueles organismos, então, que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Obtendo matéria e energia de outros seres vivos. Então, eles obtêm a energia, né, se alimentando de outros seres vivos. Há consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, e assim sucessivamente. Os animais são consumidores, ok? E temos também os decompositores, que também são seres heterótrofos, né? Eles degradam matéria orgânica, principalmente dos organismos mortos, né? Reintegrando então os nutrientes e as substâncias ao ambiente. São representados por fungos e bactérias, tá ok? Então, aí então um desenho, né, mostrando, um esqueminha mostrando então o produtor, né, aqui, que é representado principalmente pelas plantas, né, no caso, consumido por esse gafanhoto aqui, consumidor primário, que é consumido por esse anfíbio aqui, né? Consumidor secundário, e depois por esse réptil, né? Consumidor terciário, e depois por essa ave, que é o consumidor quaternário, né? E todos esses aqui são consumidos, então, são decompostos pelos decompositores, tá? Tem bactérias e fungos aqui, né, que decompõem, então, esses seres aqui, esses organismos, quando eles morrem. Tá beleza, gente? Bom, sabemos então que o fluxo de energia para as cadeias e as teias alimentares começa com a luz solar, né, incidindo sobre os produtores aqui, sobre os produtores e vai diminuindo, olha, né, capim, que é inseto come, né, o sapo come esse inseto, a serpente come esse sapo, o gavião come essa serpente. Então, a energia, o fluxo de energia que aqui estava bem alto, vai diminuindo a cada nível alimentar, né, dos consumidores, tá? A fotossíntese, nós já sabemos também que é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento. Por isso, a planta é um ser, que nós vimos aqui, autótrofo, né? Produz o próprio alimento. E utiliza, então, a energia da luz, a água e o gás carbônico para esse processo, né, chamado de fotossíntese. Então, temos aqui o gás carbônico, né, juntamente com a água, tendo então a incidência da luz, né, os pigmentos aqui, e a produção então de glicose mais oxigênio, que é o alimento desta planta. Então a planta ela produz o seu próprio alimento, né, através, né, da luz solar, tá, da água e do gás carbônico, ok? Então utiliza a luz solar, né, a água e o gás carbônico para produzir o seu alimento aí, sendo um ser então autótrofo, tá bom? Bom, pirâmide alimentar. Cada retângulo desta pirâmide aqui representa a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte, né? Assim podemos ver que os produtores armazenam a maior quantidade de energia no seu corpo. Então temos os produtores aqui, representado então pela base da pirâmide, né? E a cada nível dessa pirâmide, então, né, vai diminuindo o fluxo de energia, tá? Então essa pirâmide alimentar é para mostrar então, né, como que o fluxo de energia vai diminuindo, então, a cada degrau, né, a cada retângulo dessa pirâmide aí, ok?
Bom, vamos ver agora teias alimentares, né? As cadeias alimentares se sobrepõem e se entrelaçam com diversas outras, fazendo com que o fluxo energético ocorra em vários sentidos, formando uma organização mais complexa. Assim, todos os organismos vivos estão conectados e são influenciados por qualquer modificação. Por exemplo, a presença de um novo organismo vivo ou variações ambientais. Então, as teias alimentares, na verdade, né, é um complexo, né, é uma junção de várias cadeias alimentares. Várias cadeias, então, alimentares né, se sobrepõem, se entrelaçam né, com outras, formando, então, uma teia, um emaranhado, então, tá? Então, isso é uma teia alimentar. Nós podemos ver aqui, né, que é um emaranhado, justamente, olha, o gavião real, por exemplo, ele se alimenta do cervo, também se alimenta da jararaca, também se alimenta da arara, né? A arara se alimenta do buriti aqui, tá? E essa arara, quando morre, ela é alimentada, né? Os decompositores se alimentam dela, decompõem essa matéria orgânica, né? Assim como a gramínea também é decomposta pelos decompositores aqui. Então, nós vemos que é uma mistura, né? É uma cadeia realmente, várias cadeias entrelaçadas aí. Tá bom, gente? Bom, vamos agora relembrar a composição do ar e os ciclos naturais, tá? Porcentagens aproximadas dos gases que compõem a atmosfera. Então, a nossa atmosfera é composta, né, de 78% de nitrogênio, aproximadamente, 21% de oxigênio, né, e 1% de gás carbônico, vapor de água e outros gases aí, tá? Vamos falar agora do ciclo, né, dos principais gases que compõem a atmosfera, o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Bom, o nitrogênio, ele não pode ser assimilado, né, pelos organismos. Nós não conseguimos assimilar o nitrogênio diretamente, né, da atmosfera, tá? Esse gás, né, quando nós inspiramos, ele entra, né, mas ele sai da mesma forma, ele não participa de nada, de nenhuma reação, tá? Porque nós não conseguimos assimilar, né? Para nós assimilarmos o nitrogênio, ele precisa primeiro ser assimilado por bactérias que estão em raízes de leguminosas, né? Aí sim os animais então vão se alimentar dessas plantas, dessas leguminosas, né? E um animal vai se alimentando do outro e então esse nitrogênio então agora sim poderá ser assimilado, tá? Então, substâncias como nitrogênio são absorvidas pelos animais que se alimentam de plantas e deles passam para outros animais. Então, agora sim, tá? O nitrogênio poderá então ser absorvidos então pelos animais, tá ok? Bom, esses animais então quando eles morrem, né, eles vão ser decompostos aqui por bactérias e fungos, né? Então animais e plantas mortos são decompostos por micro-organismos. Nesse processo, o gás nitrogênio retorna para a atmosfera, tá? Então o gás nitrogênio volta para a atmosfera, tá? E assim acontece então o ciclo do nitrogênio. Tá ok, gente? Bom, vamos agora para o ciclo do oxigênio. Nós sabemos que o oxigênio está presente na atmosfera numa concentração de mais ou menos 21% aí, tá? O oxigênio também pode ser encontrado na atmosfera na forma de ozônio, né, fazendo parte da camada de ozônio, o O3, tá? O oxigênio ele é fornecido pelas algas, né? As algas fornecem oxigênio para a atmosfera, assim como as plantas através da fotossíntese. Lembrando que as algas, né, são as maiores produtoras, né, produzem mais da metade do oxigênio, né, disponível aí na atmosfera, tá? As florestas também são responsáveis pela produção de muito oxigênio, mas a maioria desse oxigênio que as florestas produzem é consumido pelas próprias árvores dessas florestas, né? Então, os maiores produtores de oxigênio são as algas. E esse oxigênio, né, ele vai ser utilizado na queima, né, na combustão, e vai ser utilizado na respiração dos seres vivos, né? Porque os seres vivos eles obtêm a energia necessária para a manutenção da vida por meio do processo de respiração celular, tá ok? Então, assim acontece, né, o ciclo do oxigênio, né? Esse gás tão importante aí, né? O gás usado na respiração da maioria dos seres vivos, tá ok?
Vamos agora para o ciclo do carbono. Sabemos então que a liberação de gás carbônico para a atmosfera envolve principalmente dois processos, tá? Respiração e decomposição de resíduos dos seres vivos, tá? Dessa forma, então, a composição do ar atmosférico se mantém, tá ok? Então, através desse ciclo, né, a composição do gás carbônico na atmosfera se mantém. Então, com a morte aqui dos seres vivos, né, acontece a decomposição, então o gás carbônico retorna para a atmosfera, tá? Através da respiração também e através da queima, da combustão também, tá ok? E esse gás carbônico, né, que está mais ou menos, né, numa porcentagem de 0,03% na atmosfera, ele é usado então pelas plantas, né, para realizar o processo de fotossíntese, tá ok? Então é assim que acontece o ciclo do carbono. Bom, vamos agora falar sobre a poluição do ar, relembrar esse assunto, né? A poluição do ar ocorre em razão da modificação das características normais da atmosfera por poluentes, causando doenças ou alterações ambientais. Temos aqui alguns exemplos, né? Combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, poluição industrial, queimadas, né? São alguns exemplos, então, né, de poluição do ar. Agora, doenças relacionadas ao ar, né? Transmitidas pelo ar. Gripe, pneumonia, tuberculose, meningite, difteria, cachumba, sarampo e coqueluche, né? E dentre outras aí, tá? Qual a prevenção, então? Lavar as mãos, manter os ambientes ventilados, manter a vacinação em dia, proteger a boca e o nariz ao respirar, tá? A umidade relativa do ar também é um conceito que nós precisamos relembrar aí, né? Sabemos que a umidade relativa do ar ideal para que não ocorra complicações à saúde, né? Tem que estar próxima de 60%, né? Porque abaixo de 30% pode causar vários problemas de saúde, né? Lembrando que a umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima de água que pode haver nele em uma determinada temperatura, ok? Nós vamos ver agora, né, em relação à umidade relativa do ar, quando ela está entre 20% e 30%, né, é um estado de atenção, né? Então, quando estiver nessa porcentagem, devemos então evitar exercícios físicos ao ar livre, né, entre 11 e 15 horas, umidificar o ambiente com toalhas molhadas, recipientes com água, permanecer em locais protegidos do calor do sol, né? Quando estiver entre 12% e 20%, estado de alerta, né? Não realizar exercícios físicos e trabalhar ao ar livre entre 10 e 16 horas, evitando aglomeração em ambientes fechados, tá? Umidificar os olhos e narinas com o uso de soro fisiológico e observar as demais recomendações para o estado de atenção. Agora, abaixo de 12%, estado de emergência, né? Não realizar qualquer atividade ao ar livre ou atividades internas que envolvam a aglomeração de pessoas entre 10 e 16 horas. E observar as demais recomendações para os estados de atenção e de alerta, ok? Então é importante, né, nós sabermos aí que as porcentagens, né, da umidade relativa do ar podem interferir, né, na nossa saúde, tá? Bom, vamos agora falar sobre relembrar, né, o assunto água no planeta, tá? Então, dos 2,5% de água no planeta, a maior parte está congelada, apenas uma pequena parte é líquida. Devemos ter muito cuidado para evitar o desperdício e não poluir a água, ok? Então, né, evitar o desperdício com certeza. E a água, ela possui um ciclo, assim como os gases, né? O ciclo da água ou ciclo hidrológico, onde o calor do sol faz evaporar a água que está no solo, nos rios, né, cachoeiras, lagos, mares, oceanos, bem como os seres vivos através da respiração. À medida que esse vapor, então, vai subindo, ele vai encontrando camadas de ar cada vez mais frias, né? Esse vapor, então, se condensa e retorna ao estado líquido, tá? Então, retorna ao estado líquido aí através da precipitação, tá? Então, as chuvas e a neve, né, que pode acontecer a precipitação também na forma de neve, né? Então, vão então reabastecer rios, né, lagos, mares, oceanos, geleiras e também vai se infiltrar no solo, formando depósitos subterrâneos, tá?
conhecidos como aquíferos, tá bom? Então, esse é o ciclo da água, que nós acabamos de relembrar aí. Bom, água e os seres vivos. A água participa de várias funções do organismo dos seres vivos, né? Respiração celular, digestão, transporte de substâncias, manutenção do tamanho e do volume celular. Utilizamos a água para beber, cozinhar e manter hábitos de higiene. É usada na limpeza e em diversas técnicas de cultivo agrícola, e na criação de animais e em processos industriais. Mas nós temos algumas doenças relacionadas à água, tá? Doenças transmitidas pela água, disenterias, né? Febre tifoide, cólera, hepatite infecciosa, giardíase, né? Etc. Dengue, febre amarela, chikungunya e zika têm um ciclo de transmissão dependente da água. Não são transmitidas pela água, mas dependem da água aí para o seu ciclo de transmissão, né? Porque é na água que acontece a reprodução do Aedes aegypti, tá? Prevenção: lavar as mãos, usar água tratada para beber e para preparar os alimentos, limpar a caixa d'água periodicamente, lavar bem as frutas e verduras e evitar entrar em contato direto com água ou lama de enchentes do esgoto. E também não deixar a água parada nos ambientes. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a revisão, então, do segundo capítulo aí, tá ok? Espero que, né, sirva para aprimorar o estudo de vocês aí, para ajudar no estudo de vocês, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima.